A paz do Senhor, meus irmãos. Gostaria de agradecer os irmãos que estão chegando no canal. Para a glória do Senhor Jesus. Fique firme, meus irmãos. Persevera, que Deus dará a vitória que você tanto precisa. E aqui, pela misericórdia de Deus, que Deus possa estar me usando para te alertar, para te orientar, de acordo com a palavra de Deus. Tudo dentro da Bíblia, né? Orientações dentro da Bíblia. E que o Espírito Santo possa me usar para te alertar, orientar, em nome de Jesus Cristo, né? Amém? Quero deixar uma palavra que está lá em 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, que está escrito assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Amém, meus irmãos? A palavra é bem clara aqui que está dizendo que nos últimos dias o povo deixarão de amar um ao outro, buscando o amor a si próprio, a avareza, a dureza do coração, a soberba da vida, né? E assim, por isso que nós temos que buscar a presença do Senhor, para que nós venhamos ter um coração santo, santificados. Jesus disse: seja santo porque eu sou santo. Então nós temos que buscar a santificação, sermos irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim Deus quer moldar o meu caráter, o seu caráter, nos limpar das coisas desse mundo, nos libertar, pois a palavra de Deus diz: aquele que ama o mundo não me ama, e ele não tem prazer nele. Amém, meus irmãos? Então nós temos que buscar trilhar um caminho de obediência à Bíblia Sagrada, para que nós venha agradar o coração de Deus, né? Que o Senhor quer de nós é obediência, né? Como ali em Provérbios é tremendo, meus irmãos, que você puder estar lendo versículos de Provérbios é o ensinamento puro e verdadeiro da obediência que nós temos que ter, né? E aqui eu quero deixar mais uma palavra. Muitos têm amado mais o dinheiro do que a Deus, porque o ser humano, eu no passado, me coloco no lugar também, no passado trabalhava direto, sábado, domingo, feriado, sempre fui trabalhador, graças a Deus. Só que muitas das vezes deixava de ficar com a família, porque não para ficar rico não, mas eu me apoiava muito no que não poderia deixar faltar nada para a minha família. E nisso eu trabalhava, só que acontece, nós temos que ter uma vida com Deus, e no passado eu não tinha. Eu ia na igreja quando queria, palavra de Deus não entrava aqui, saía aqui, não lia a Bíblia, não abria o coração para Deus, coração endurecido, bebia, mas eu não conhecia a palavra do Senhor, né? E assim eu tive que perder tudo, meus irmãos, perder tudo para dar valor à palavra de Deus. E o que Deus quer de nós é que nós não venha passar por isso, que não precise chegar a esse ponto. Por isso que Apocalipse 3:20 está escrito: Jesus disse: eis que bato à porta, aquele que abrir e deixar eu fazer morada, eu cearei com ele e ele comigo. Jesus, ele é educado, mas quantas vezes Deus tem usado pessoas para falar com você, como assim ele usou para falar comigo? Que precisa buscar a Deus, buscar uma igreja. E muitos falam: a igreja não muda ninguém. A igreja não, mas você tem que aceitar o Evangelho. Tem que abrir o coração para Deus poder trabalhar.
Porque o coração do ser humano é duro, como o meu era. Mas para Deus poder trabalhar, olha o que eu tive que passar, perder tudo. E Deus não quer isso para nós. Deus quer que nós tenhamos uma vida de obediência à palavra de Deus. Então a gente tem que, se Deus está usando alguém para te chamar, para ir para a igreja, ore a Deus, peça a direção de Deus. Senhor, é do Senhor, o Senhor está me chamando? Porque o que eu falei, Jesus bate a porta do teu coração. Só que é necessário abrir esse coração e buscar uma igreja. Uma igreja que prega a verdade do Evangelho, que prega a Bíblia Sagrada, não distorce o Evangelho pregando a mentira, para que nós venha buscar o caminho reto, que está dentro das Escrituras. E muitos acham que o dinheiro vai levar à salvação. Ah, eu tenho tudo, Deus me abençoa. Deus me dá, eu tenho tudo, tenho casa, eu tenho casa de aluguel, eu tenho empreendimentos grandes. Mas a Bíblia é bem clara em nos relatar, meus irmãos, que não é pelo dinheiro que você tem na tua conta que você vai ser salvo, não. Eu vou relatar aqui, duas passagens que Deus colocou no meu coração para ler. Mas você tem que crer nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Senão, eu só estou lendo aqui um livro qualquer. A Bíblia Sagrada ela é a revelação da palavra de Deus. Então, se nós cremos nas Escrituras, nossa vida muda. Eu vou ler aqui, está em Marcos 10, versículo 17, que fala sobre o jovem rico. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou. A humildade, ele era rico e humilde. Presta atenção na palavra, meus irmãos. Bom mestre, ele perguntou para Jesus, né? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Nem Jesus se diz ser digno aqui de ser chamado de bom. Imagina eu e você. Porque nós somos falhos, pecadores, viemos da geração do pecado. Jesus nos pega, nos lava no sangue dele e nos purifica. Mas pecador nós somos ainda. Nos libertamos de muitos pecados que nós não podemos praticar. Mas tem que ter obediência à Bíblia Sagrada. E o 19. Tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Ele guardava os mandamentos. Mas olha, entenda o mistério da palavra. No 21. E Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quantos tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. 22. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste. Olha só. Mas ele, contrariado, não gostou do que Jesus falou. Porque o coração dele estava no quê? No dinheiro que ele tinha. Mas ele, contrariado com essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, Jesus disse, então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo
pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E rico aqui, a palavra se refere não é só o rico, rico não. É todo aquele que fala assim, eu tenho casa própria, eu tenho um carro bom, eu tenho um sítio, uma fazenda, uma propriedade. Eu estou satisfeito com o que eu tenho. Ah, Deus me ama. Meu irmão, presta atenção na palavra. Ele era rico, amava o dinheiro e ele obedecia aos mandamentos. Só que o dinheiro estava acima de Deus na vida dele. Por isso que Deus não se agrada. Não que você não possa ter bens material. De maneira nenhuma, não é isso que eu quero falar. É que o teu coração, aonde estiver teu coração, está teu tesouro. Então nós não podemos ter o coração nas riquezas da terra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas Deus acrescenta. Você tem esses bens, glória a Deus, mas vá para a presença do Senhor. Vá conhecer a palavra de Deus verdadeiramente como ela é. E Deus não vai te desamparar. Porque o próprio Pai Nosso fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus nunca vai deixar faltar para você o seu alimento. Está obedecendo? Está buscando a verdade do Evangelho? Deus não vai deixar faltar. E eu quero deixar outra palavra que está lá em Lucas, a parábola do rico e Lázaro. Que muitos não creem no inferno, né? Não creem na realidade, que existe um abismo entre o céu e o inferno. Existe um abismo. Então eu vou ler aqui, ó. A parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico. Eu não lembro se eu falei a passagem. Lucas 16, versículo 19 em diante. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Ó, pra você ver, aqui ele gloriava pelo que ele tinha, né? Vou ler de novo. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas, as feridas que ele tinha, né? E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, inferno, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio de Abraão, né? E chamando, disse a Abraão: meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro me molhe na boca a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Ao abismo, a separação. Pois tenho 5 irmãos, aí 27, e disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que eu mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes
de testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Aqui ele está mencionando que tem a família dele lá na terra ainda, né, o rico, e que mandasse alguém para alertar eles. Na verdade aqui mandava, 28. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venhas também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguém dos mortos ressuscite. O que seja aqui, que o povo já não crê nós aqui, que estamos trazendo a palavra de Deus, pela incredulidade do ser humano, que ano passado também era incrédulo, que dirá vir dos mortos, vem à terra e falar que lá existe um inferno, tormento, dor, sofrimento. Se as pessoas não acreditam na própria palavra que nós trazemos aqui, muitas das vezes, pela dureza do coração do ser humano, que dirá que viesse do inferno para vir falar. E tem. Se você buscar no YouTube, tem várias pessoas que são arrebatadas no inferno, estão em tormento e está alertando o povo. Só que muitos olham, igual eu no passado olhava e falava: é mentira. Eu falava assim: isso é o diabo que joga seta na mente, viu? Ah, tá pagando pra pessoa fingir endemoniada. É o diabo que joga seta na mente disso. Para você não acreditar que existe o céu e o inferno. Para que quando você morrer, descer a sepultura, você vai dar de frente, ou com os anjos do Senhor pela obediência à palavra de Deus, ou com os demônios que vai vir buscar a tua alma e levar para o inferno. Meus irmãos, não quero causar medo, mas é a realidade da palavra que está dizendo. Existe um abismo entre o céu e o inferno. Então por isso, muitos estão com o coração duro, né? Na primeira palavra que eu li aqui: porém isto, se nós últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Analise você a si mesmo, como todos nós temos que nos analisar nós mesmos. Que caminho que você está trilhando para a tua alma? Se você morresse hoje, você acha que você morreria salvo ou condenado? Analise. Está bebendo, está fumando, está em prostituição, está no adultério, está em fornicação. Isso é pecado diante de Deus. Está vendo pornografia, está em masturbação. Isso é pecado diante de Deus. Está andando em vaidade do teu corpo, que teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Isso você está indo contra Deus. Que o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo, eu repito. Mas para ele poder habitar, a casa tem que estar limpa. Mas para o Espírito Santo poder habitar, a tua casa tem que estar limpa. Casa, templo e morada do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Que esta palavra entre no teu coração, que você a partir de hoje venha meditar para onde você está indo, para onde você está trilhando os caminhos da salvação da tua alma. E que Deus sempre usa alguém para nos alertar, meus irmãos. No passado, várias pessoas me alertou, me chamavam para ir para a igreja. Eu falava, eu sou católico, eu vou morrer nessa religião. E Jesus está dizendo em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho que vai levar para a salvação da tua alma. Então Deus fez eu abrir esse canal aqui para orientar os irmãos de acordo com a palavra de Deus.
para que Deus possa entrar no teu coração. João 3,16, Deus disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é falar, eu creio em Jesus, sim, eu creio. Mas de boca, tem que ser de coração. Tem que aceitar Jesus como único Salvador. Está na Bíblia. É confessar Ele, falar: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Entra na minha vida, faz morada, me liberta, me cura, me restaura, me prepara para morrer salvo, não condenado. Me limpa, me lava no teu sangue. Apocalipse 22 está escrito: bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E assim o Senhor quer nos lavar no sangue derramado do nosso Senhor Jesus naquela cruz, para te guiar para a salvação da tua e da minha alma. Amém, meus irmãos? Deixa essa palavra de meditação no seu coração, que Deus possa trabalhar na tua mente, no teu coração, e saber que a gente olha, hoje eu entendo de outra forma, eu vejo aqueles moradores de rua que estão passando dificuldade, não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem casa própria igual você tem, igual eu, pago aluguel, mas tenho um telhado. Eu olho para eles de outra forma hoje. Que eu quero outra coisa que você medite também. Que eles podem ser salvos e você não. Porque não é pelo que você tem na tua conta no banco. A salvação individual, cada um tem que buscar a sua. Se teu marido não quer buscar a Deus, vai você para a presença do Senhor. Se a tua esposa não quer buscar a Deus, vai você para a presença do Senhor. Se teus pais não querem, vai você que é filho para a presença do Senhor. E através da tua busca, Deus vai levantar ele e ela. Mas alguém tem que se levantar nessa família para buscar. E aí Deus vai te honrar. Através da tua busca, Deus vai honrar na tua casa, na tua família. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe o dia dos irmãos. Fique na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor a todos. Amém.